Olá! Bem-vindos à nossa primeira semana interna de prevenção de acidentes do trabalho no formato remoto, online. Nosso tema desse ano será sobre saúde e segurança do trabalho. Eu me chamo Lidiana Moura da Silva Mafra, sou engenheira de segurança do trabalho lotada na Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor, a COAS, Reitoria do IFRN. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre autocuidado, com dicas para a organização do trabalho no nosso retorno presencial. Vamos iniciar com um planejamento. Nosso tema é autocuidado e estratégias para a organização do trabalho no retorno presencial. Primeiramente, traremos algumas definições simples e logo em seguida entraremos nas dicas para a organização do trabalho no retorno presencial. Vamos falar um pouco sobre o autocuidado. O autocuidado é uma prática estimulada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que diz respeito a uma atitude ativa e responsável em relação à qualidade de vida. Não basta tratar as enfermidades, é preciso buscar a prevenção, adotando hábitos saudáveis, como boa nutrição e prática de atividades físicas. Também é muito importante cuidar da nossa saúde mental. Vocês sabiam que no dia 24/7 é comemorado o Dia Internacional do Autocuidado? Exatamente para lembrar a importância de estar atento à própria saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como já vimos, o conceito de autocuidado é um conceito bastante amplo, que envolve diversas questões que são fundamentais, como a higiene geral e pessoal, a nutrição, a variedade e a qualidade dos alimentos que ingerimos, o estilo de vida, as atividades esportivas, o lazer, os fatores ambientais, como as condições de moradia, como a organização do trabalho, e os fatores socioeconômicos, como o nível de renda, nosso planejamento financeiro e as nossas crenças culturais. O autocuidado, o cuidar de si, não significa somente eu, significa eu também. Hábitos saudáveis são uma série de construções no dia a dia que são realizadas através de práticas constantes para gerar algum benefício na vida de cada um. Considerando a palavra hábito. Hábito é ter o costume por determinado tempo com alguma tarefa. Já o saudável é respeitar o organismo e seu tempo para não gerar estresse e nem problemas no corpo. Então, agora juntar as duas palavras, hábitos saudáveis, temos um sentido de equilíbrio. Equilíbrio de boas práticas na rotina para otimizar os resultados e conseguir aproveitar ao máximo. Como começar a ter hábitos saudáveis? Bem, para começar a ter hábitos saudáveis é necessário entender, primeiramente, o que é saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde seria definido como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não constituído somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Ou seja, não podemos simplesmente procurar cuidar da saúde só quando estamos doentes. Temos que cuidar da saúde de forma preventiva. Investir em prevenção. Como podemos investir em prevenção? Através dos hábitos saudáveis. Eu vou citar alguns exemplos de hábitos saudáveis. Por exemplo, a prática de atividades físicas.
Todo mundo acho que está cansado de ouvir que a prática de atividade física é importante. De fato, entre os hábitos saudáveis mais difundidos, e não é à toa, movimentar o corpo ajuda a ter melhor qualidade de vida, ao tempo de prevenir doenças, causando um bem-estar e gerar descargas de ao gerar descargas de adrenalina que impulsionam para outras atividades. Por exemplo, o simples fato de você realizar um alongamento ao acordar, você já vai se sentir bem melhor, bem mais disposto após esse alongamento para executar suas atividades diárias. Outro exemplo, eu posso citar ter um sono de qualidade. Dormir pouco ou mal é extremamente prejudicial à saúde. Estudos científicos já provam que uma noite mal dormida tem consequências na nossa atenção, no enfraquecimento do sistema imunológico, no descontrole das emoções, gera problemas de memória. Prezar por uma boa qualidade de sono é ter uma vida melhor e mais longa. Crie hábitos saudáveis na hora de se deitar. Procure ficar longe de aparelhos digitais. Ter uma alimentação saudável. Nós somos aquilo que comemos. Nossa alimentação determina a energia que teremos para passar o dia. Como vamos nos relacionar com as atividades e até mesmo com as pessoas. Trabalhar fora ou por poucos períodos normalmente faz com que os hábitos alimentares sejam criados. Tomar um bom café da manhã, se alimentar em pequenas porções diversas vezes ao dia, prezar por alimentos naturais e frescos, não pular refeições, entre outras ações simples, são fundamentais para o seu bom humor, sua energia e a sua qualidade de vida. É importante também investir nos nossos fatores socioeconômicos, no nosso planejamento financeiro, a organização do nosso ambiente de trabalho e os fatores ambientais, como nossa organização do trabalho. Como podemos organizar o nosso trabalho? Vamos aprofundar nesse assunto. Vamos para as dicas para a organização do nosso trabalho. Bem, é importante acompanhar as diversas formas de comunicação para manter a atualização das recomendações e orientação. Sabemos que nossa comunicação oficial é o nosso e-mail institucional, mas nesse momento as redes sociais é vista como uma comunicação mais rápida. Mas vamos ter cuidado durante essas comunicações rápidas. É muito importante verificar a veracidade da informação. Estamos num mundo de notícias falsas. Então, assim, recebemos muitas notícias, muitas informações diariamente. Antes de compartilhar qualquer informação, verifique a veracidade dessa informação. Verifique algum órgão seguro que você possa confirmar essa informação. Evite espalhar notícias falsas. Essas notícias falsas acabam desenvolvendo mais medo e pânico nas pessoas. E estamos diante de uma pandemia, então isso é muito importante, ter o controle de todas as informações. Outro ponto importante, priorizar a harmonia da comunicação com a sua equipe. Ter uma boa comunicação com a sua equipe. Não se afaste, não se isole da sua equipe. Ter uma boa comunicação com a sua chefia imediata, principalmente em casos de adoecimento, de sintomas. Ter uma comunicação direta para informar a sua chefia é muito importante. Para o retorno gradual da equipe, precisamos organizar o expediente com os colegas de setor ou realizar escalas de revezamento com os membros da mesma equipe, priorizando a não aglomeração no mesmo ambiente de trabalho.
Durante o retorno gradual, recomendamos, se possível, escalonar intervalos e evitar grandes grupos em salas comuns. Também é muito importante controlar o fluxo de entrada e de saída com a sinalização do ambiente. É importante respeitar a sinalização de todos os ambientes. Podemos usar uma sinalização direcional para controlar o fluxo dos funcionários, de alunos, para minimizar a possibilidade dos funcionários, dos alunos ficarem um de frente para o outro e diminuir todas as formas de aglomerar. A higienização dos ambientes. Existe uma necessidade de aumentar a frequência de higienização das áreas comumente tocadas. Essas áreas incluem o quê? Fechaduras de porta, corrimão de escada, todas as formas de corrimão, os balcões, as salas de descanso, os banheiros e outros espaços que forem frequentemente utilizados. Ventilação do ambiente é um procedimento que eu considero assim fundamental. Devemos priorizar a ventilação natural de todos os ambientes. Precisamos da troca de ar constantemente em todos os ambientes. Recomendamos a abertura de janelas e portas. E as reuniões? Como vamos fazer as reuniões? Bem, o recomendável é que continuamos a utilizar a tecnologia a nosso favor, utilizando as nossas ferramentas de forma remota, reunião remota, sempre que possível, mandar mensagens, continuar com algumas atividades de forma remota para evitar aglomeração. Quando não for possível, utilize o menor número de pessoas possível. Utilize local aberto, com ventilação natural e mantenha o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada participante. Lembrando que todos devem permanecer de máscara. A mesma orientação segue para comunicação de setores diferentes. Priorizar sempre a comunicação por meio da tecnologia, ou seja, a comunicação remota, por meio de aplicativos de mensagens. O distanciamento social é muito importante. Mesmo com a vacinação, devemos manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros de distância. Evitar se alimentar na sala. Utilizar os locais específicos para alimentação, sem aglomerar. De preferência, leve sua própria garrafinha de água de casa. A higienização das mãos. É muito importante lavar muito bem as mãos com água e sabão. Ao tocar no rosto, ao tocar na máscara, é muito importante. Antes de colocar a máscara, lavar as mãos. Ao tirar a máscara, para poder tirar a máscara, também é muito importante lavar as mãos. Sempre lavar com água e sabão. Só quando não for possível utilizar álcool em gel 70. Vamos falar sobre máscaras de proteção. Desde o início da pandemia do coronavírus, a imagem de pessoas utilizando máscaras de proteção se tornou um símbolo da doença. As máscaras de proteção funcionam como uma barreira física para as minúsculas partículas que podem até ficar suspensas no ar, que expelimos através da tosse, dos espirros ou até mesmo durante as conversas. Observações importantes. A máscara é de uso individual, então não deve ser compartilhada. A Organização Mundial da Saúde adverte: só o uso de máscaras não é suficiente.
É fundamental para a proteção adequada o distanciamento físico, a boa ventilação dos ambientes, a boa higienização das mãos e o isolamento em caso de suspeita de infecção. Diversas espécies de máscaras estão sendo usadas nesse momento da pandemia. Para facilitar a compreensão, vamos dividi-las em 3 tipos. Primeiro, máscara não profissional, máscaras cirúrgicas, equipamento de proteção respiratória, também conhecido como respiradores. Muito importante, use a máscara e evite aglomeração. Vamos falar sobre os tipos de máscara. Máscara de tecido, definida como de uso não profissional. O que devemos observar na máscara de tecido? 2 variáveis, a filtração e a vedação. A vedação ela deve estar bem ajustada no rosto, cobrindo a boca e o nariz. Alguns possuem um clipe nasal que ajusta melhor. Como fazemos o teste da vedação? Se a máscara veda bem, não vai ter saída de ar, nem por cima, nem pelos lados. Para quem usa óculos, se o óculos ficar embaçado, não veda bem. Pontos importantes. A máscara de tecido é de uso individual, não deve ser compartilhada. A máscara de tecido não é considerada equipamento de proteção individual. Outro ponto importante, a Anvisa recomenda a vida útil da máscara, no máximo 30 lavagens. Recomendações importantes. Para quem não recomendamos o uso da máscara de tecido, pessoas do grupo de risco, pacientes doentes ou pessoas que tiveram contatos com infectados. Máscara cirúrgica de uso individual, não deve ser compartilhada, é descartável, recomendada para os profissionais da saúde, pacientes e grupo de risco. Possui clipe nasal, para cumprir a sua função, deve estar bem ajustada no rosto e cobrir a boca e o nariz. Máscara profissional PFF2, peça facial filtrante, também conhecida como respirador. Essa máscara é considerada equipamento de proteção individual, possui a capacidade filtrante certificada, possui eficiência mínima de filtração certificada pela norma brasileira, eficiência mínima de filtração 94%, enquanto que as máscaras classificadas como N95 seguem a norma americana
possui eficiência mínima de filtração 95%. Então as PFF2 são equivalentes a N95. As PFF2 vêm embaladas individualmente. É descartável, não deve ser lavada, molhada, passar álcool. Lembrando que a N95 segue a norma americana. PFF2, norma brasileira. A KN95 ela é fabricada na China. Então não tem como a gente comprovar a capacidade filtrante. Então elas não equivalem a PFF2 e a N95. PFF2 equivale a N95. Esse vídeo da Fundacentro é o teste de vedação. Após essa colocação, ajustar a pinça metálica sobre o nariz para fazer o ajuste da peça de tal forma que haja vedação em todo o contorno da peça, então vedação na face do usuário, e fazer o teste de vedação, né, que na verdade é um teste rápido para saber se ele está bem colocado, que é basicamente cobrir a peça com as mãos e soprar, para ver se cria uma pressão positiva dentro da máscara e perceber se não ocorre vazamento pelas laterais. Para finalizar nossas dicas para a organização do trabalho no retorno presencial, reforçamos a importância da prevenção e do cuidado com a saúde física e mental. É a famosa frase, mente sã e corpo são, que significa a necessidade do equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente, para melhorar a nossa qualidade de vida. Reforçamos a necessidade de cuidar da sua saúde mental, para manter uma boa saúde física. Para a sua prevenção, o autocuidado é fundamental, porque você é essencial. Para a prevenção da saúde e segurança do trabalho, precisamos da sua colaboração. Além de todas essas dicas, para nosso retorno presencial, ainda destaco a importância da vacinação. Acredite na vacina e quando chegar a sua vez, diga sim à vacina. Muito obrigada pela sua participação.
vamos conversar um pouco hoje sobre as recomendações para o retorno às atividades. Eu sou Ângela, médica do campus Nova Cruz. O retorno às atividades ele vai se dar de forma híbrida, segura, onde vamos seguir todas as medidas de distanciamento social, higienização correta das mãos, uso de máscaras por toda a comunidade e profilaxia dos ambientes de forma a mitigar o risco de infecção. O uso de máscaras é obrigatório, O retorno gradual vai ser em fases, esquema de escala ou rodízio, permitindo uma gestão do setor de forma responsável e monitorada. Com medidas preventivas, sempre a máscara de tecido deve cobrir o nariz e a boca. A verificação de temperatura na portaria, promover o treinamento adequado desse grupo que vai ficar verificando, para um suporte na identificação dos casos que são suspeitos e os encaminhamentos devidos, disponibilização de álcool em gel, sabão, sabonete, líquido antisséptico e papel toalha para o atendimento das demandas dos servidores, alunos, funcionários, terceirizados, visitantes. E nesse primeiro momento será realizada uma abordagem dos servidores, estudantes, estagiários, qualquer prestador de serviço que venha visitar a instituição, quanto à presença de sinais e sintomas gripais ou respiratórios. Quando a temperatura for inferior a 37,7, o servidor, ou funcionário, ou aluno, ele pode entrar. Mas caso a pessoa apresente alguma alteração, seja temperatura acima de 37,8, ou apresentar algum sintoma, se for uma pessoa externa à comunidade, ele vai ser impedido de entrar. E no caso, se for um estudante, servidor ou estagiário, ele vai se dirigir à sala de isolamento e receber as principais orientações de como se proceder à questão da sua saúde. Em se tratando do paciente suspeito ou sintomático, no caso dos estudantes, eles deverão ser identificados, nome, matrícula, telefone atualizado e dispensados de suas atividades. Esses dados são coletados e encaminhados para o setor que ele seja bolsista ou estagiário, para que a diretoria de ensino ou as diretorias acadêmicas dos demais campos possam acompanhar esse aluno num prazo mínimo de 14 dias, tanto pelo setor de saúde quanto a ETEP, através de telefone e e-mail sobre sua condição de saúde. Quanto aos servidores e outros colaboradores, essa informação também deve ser direcionada aos CIAs, ou à equipe de monitoramento dos casos suspeitos, a coordenação ao qual o servidor é ligado. O próprio servidor ele é orientado a fazer e a observar as recomendações já dispostas na Resolução 22 do CONSUP, sobre o uso de autodeclaração ou atestado. E o procedimento também dará base para que o servidor se afaste e seja acompanhado por no mínimo 14 dias. O fluxo de entrada é temperatura, se for maior do que 37,7 e apresentar sintomas gripais na pessoa ou no familiar. Caso sim, se for um visitante, a entrada é proibida. Se for um servidor terceirizado ou aluno, ele deve fazer a higienização das mãos e calçados e encaminhado ao serviço de saúde. Caso não apresente os sintomas, ele só vai fazer a higienização de mãos, calçados e será permitido sua entrada. Preferencialmente, nós devemos suspender os atendimentos presenciais ao público externo. As demandas devem ser feitas por telefone ou por e-mail. O atendimento das demandas internas sejam feitas preferencialmente pelo SWAP e pelos ramais. Em casos excepcionais, será permitido o atendimento dessas pessoas presencialmente, tendo acesso a uma pessoa por vez, sob agendamento nos setores. As reuniões administrativas, elas devem ser preferencialmente utilizadas plataformas de comunicação online, implementando e dando divulgação da comunicação remota do setor com base nos recursos que a gente tem disponíveis. Reforçar sempre que o atendimento presencial público deve ser seguindo o protocolo de agendamento, buscar formas alternativas de diálogo com esse público interno e comunidade acadêmica,
e as reuniões administrativas de preferencialmente usando os instrumentos de comunicação remotos. Os setores devem restringir o horário de atendimento presencial ao público interno, limitando a quantidade de pessoas que vão ao atendimento desses setores, permitindo a entrada pelo menos de apenas uma pessoa cada vez, seguindo as medidas de distanciamento de 2 metros entre as pessoas e, claro, sempre a obrigatoriedade do uso da máscara. Quanto aos eventos e visitas, eles devem suspender a promoção participação presencial, realizando essas capacitações através de plataformas de educação à distância, suspender as visitas técnicas que possam promover aglomeração de pessoas. Os atendimentos dos CIAs, as perícias devem ser agendadas via telefone ou e-mail, e durante a marcação deve ser realizada já uma triagem de sintomas epidemiológicos, né? Orientar que os servidores eles aguardem seu atendimento respeitando o distanciamento social. Os casos suspeitos devem aguardar numa recepção reservada, com área ventilada, de preferência que tenha ventilação natural, e com cartazes que vão instruir, né, etiqueta sanitária, como lavagem das mãos, como se comportar com tosse, espirro e contaminação de superfícies. Na recepção, o servidor deve se posicionar pelo menos 1 metro de distância, né, de quem estiver atendendo, além de usar máscara. Tem que ter áreas diferenciadas com o servidor com ou sem sintomas epidemiológicos, dispensar insumos para sepsia, limpar e higienizar as áreas de superfície com álcool, hipoclorito ou quaternário de amônia. Na sala de atendimento da perícia, só vai ser atendido o servidor que já tiver marcado, né, com agendamento prévio, passado pela triagem para saber dos sintomas epidemiológicos e teve contato com confirmado ou suspeito. O atendimento deverá ser realizado com, no máximo, acompanhante quando esse for estritamente indispensável. E se houver necessidade de atendimento do servidor para formas graves de Covid-19, ele deve ser encaminhado para a unidade de saúde mais próxima ou para um serviço particular, caso ele tenha plano de saúde. E, em última instância, e se for possível, nesses casos serem avaliados, que não seja feita a horoscopia e rinoscopia no momento do exame físico, pelo aumento da possibilidade de contágio. No setor de saúde, a gente deve assegurar que todos os servidores estejam de máscara, que os profissionais de saúde eles estejam utilizando máscara N95 com protetor facial, calçado fechado, e que todas as medidas no protocolo de paramentação e desparamentação sejam preconizadas. A recomendação de não evitar as áreas da face, tocar, né, a boca, o nariz e os olhos, né, fazer a prevenção dos momentos com a lavagem das mãos, ele é válida tanto para os profissionais quanto para os pacientes. E sempre higienizar o consultório com álcool 70% entre cada atendimento. E quando surgem os casos que são confirmados, né? Em caso do recebimento de atestado do bolsista ou estagiário, ele vai encaminhar um atestado via e-mail para o setor de saúde do seu campus e o atestado para o setor onde ele desenvolve suas atividades, né? Porque tem que ser aberto um processo para acompanhamento do estado de saúde desse bolsista ou estagiário. No caso do servidor, ele encaminha o atestado para atestados@ifrn.edu.br, o CIAS vai registrar esse atestado e encaminhar a solicitação de acompanhamento. No caso terceirizado, ele encaminha o atestado via e-mail para a empresa prestadora de serviço e a empresa tem que comunicar ao IFRN via e-mail qual a providência que foi tomada acerca do seu funcionário. O fluxo para os contratantes ele é o mesmo, tá? Para o servidor, bolsista, estagiário, terceirizado, que tiver um familiar com sintomas positivos de Covid. Ele não deve comparecer ao IFRN em nenhuma hipótese, deve comunicar ao setor que ele é vinculado por meio de processo e ao Comitê Covid por meio de e-mail, atestados@ifrn.edu.br, e em ambos os casos deve ser anexada a autodeclaração conforme a resolução 22 de 2020 do Consul. E o comitê inicia o monitoramento desse caso. Caso é confirmado e paciente possui atestado, o afastamento é de 14 dias e o comitê continua acompanhando e solicitando envio de atestado médico para a entidade, e conforme aquele fluxograma 1. O caso é descartado, o comitê orienta o retorno às atividades.
após a verificada a possibilidade de restabelecimento da capacidade laboral. Nos casos que são suspeitos, também não deve comparecer ao IFRN em nenhuma hipótese e comunicar ao setor que é vinculado, por meio de processo, e ao comitê por meio de e-mail, atestados@ifrn.edu.br, né, anexando a autodeclaração conforme a resolução do CONSUP. Quanto à utilização de grandes espaços, devem ser adequados, né, para a realização de refeições, permitindo uma distância mínima de 2 metros. Como já falado, as reuniões devem ser prioritariamente remotas. Nos casos de refeitórios e áreas utilizadas para alimentação, recomenda-se que todos os equipamentos, utensílios, superfícies sejam higienizados antes do retorno das operações, incluindo as áreas voltadas para a produção e aquecimento de refeições. E recomenda-se que a cantina continue sem funcionar. Em relação aos ambientes de serviço, a utilização de copas deve ser feita por uma pessoa por vez, né? Caso haja fila, tem que haver uma demarcação de piso e a utilização dos banheiros seja feita também por uma pessoa por vez. Caso forme fila, deve-se atender a demarcação do piso. Um bom retorno a todos com segurança.